Show! Começando agora, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui e a gente já começa aqui o nosso webinário, bater esse papo bem legal com vocês, tá bom? Me avisem no chat aí, por favor, se vocês estão conseguindo ver minha tela aqui do webinário, uma tela preta. Estão conseguindo? Me dá só um ok aí. Opa, tela ok, valeu, Fabiano. Obrigado pelas instruções, Fabiano. Fabiano, bem assertivo ali, tela igual ok. Deve ser da área de TI, né, Fabiano? Beleza, gente? Olha só, é um prazer estar aqui com vocês de novo, tá? Hoje eu quero falar aqui rapidamente com vocês, nessa sexta-feira, eu quero mostrar como vocês podem automatizar e monitorar qualquer processo empresarial aí na organização de vocês ou nos clientes de vocês. Eu não sei se alguém aqui é o consultor ou se alguém aqui é de alguma empresa, mas enfim, a minha intenção aqui é mostrar não só como automatizar e monitorar, mas por que monitorar, por que modelar, por que melhorar, por que otimizar processos, tá ok? Então, essa é a minha intenção aqui. Já passando aqui para me apresentar rapidinho, para quem não me conhece, tá? Eu sou Raimundo Júnior, eu sou arquiteto de software, arquiteto BPM, arquiteto de soluções, trabalho nessa área tem muito tempo, tá? Atuo nessa área há mais de 15 anos, como consultor em arquitetura de processos, consultor em arquitetura de softwares, sou pai de 2 princesas, eu já atuei em projetos de automatização de processos, de serviços, de sistemas, de governos e várias empresas nacionais e internacionais. Eu estou à frente aqui do Instituto Brasileiro de BPM, alguns de vocês devem conhecer. E o IBPM hoje ele é a unidade de aceleração de transformação digital, ou seja, pequenos projetos rápidos e ágeis de transformação digital, com Camunda, tá? O IBPM é essa unidade de aceleração de projetos de transformação digital da NT Consult, e a NT Consult é a parceira Platinum da Camunda, né? É a única parceira Platinum da Camunda, que é a ferramenta que eu vou falar com vocês aqui hoje também, explicar um pouquinho da Camunda, das Américas, na verdade. A NT é a única parceira Platinum da Camunda das Américas, e ela conta com clientes no Brasil, Estados Unidos, Canadá, enfim, é só para me apresentar um pouquinho, e vamos direto aqui para a trilha do nosso webinário, tá? Eu queria só uma última confirmação aí no chat sobre o nosso áudio. Áudio certinho? Áudio certinho? Por favor. Show, show, show. Então, vamos lá. Galera, então o que eu quero falar aqui com vocês? Eu quero mostrar aqui a importância, explicar um pouco da importância de se ter processos mapeados e otimizados. Eu vou mostrar aqui o que é uma metodologia para otimizar, para melhorar, para gerir e para melhorar processos continuamente, né? Para otimizar esses processos. Vou mostrar essa metodologia. Vou também mostrar como automatizar processos visando o monitoramento, tá ok? Vou mostrar um pouquinho aqui do Camunda, da ferramenta, porque para mostrar monitoramento e automatização de processos, eu tenho que mostrar um pouquinho da ferramenta para vocês aqui, para que vocês tenham uma ideia, né, uma noção aí concreta de como a gente pode fazer isso. E por último, eu abro aqui, tá? Abro o áudio aqui, abro o chat, para a gente bater esse velho e bom papo e discutir um pouquinho. Ok? Então, olha só. Beleza. Falando sobre a importância de se ter processos mapeados, né? Primeiramente, para quem não sabe, para quem não conhece, eu acho que muitos aqui, ou talvez todos já conheçam, mas é importante eu passar essa informação, tá? Vou só fechar aqui o WhatsApp agora. Então, é importante eu passar essa informação. O que é o BPM, né? O BPM, o Business Process Management, ou seja, o gerenciamento de processos de negócio, é uma disciplina gerencial, como o próprio nome diz, e que, em conjunto com frameworks, metodologias e tecnologia, possibilita analisar, mapear, desenhar, automatizar, gerir, monitorar e, logicamente, a ideia principal do BPM, que é otimizar continuamente uma organização. Por que eu não falo processos aqui? Porque uma organização é formada por processos. E mais do que nunca, tá? Mais do que nunca, as organizações elas têm que olhar rapidamente e de maneira ágil para otimização dos seus processos internos, tá? Processos de suporte, processos gerenciais e os processos também finalistas que vão entrar em contato direto ali com o cliente. Então, por isso que eu digo que o BPM ele tem esse foco de otimizar continuamente uma organização. Então, uma organização ela está
né, em contínuo aprendizado, em contínuo estar se otimizando o tempo todo, ok? E uma organização, ela é um sistema de processos interativos, cujo desempenho deve ser equilibrado. Então, o foco aqui de monitorar, automatizar processos, modelar, gerir, tudo aquilo ali que a gente tem no BPM, é justamente para trazer um desempenho melhor para as organizações. E cada vez mais as empresas elas buscam esse desempenho corporativo, e é o desempenho de processos, tá, gente? E não de áreas funcionais, não é o departamentozinho ali separadinho, tá? É o desempenho de processos que deve ser o foco central para alcançar verdadeiros resultados. Dito isso, o que eu quero trazer para vocês aqui? Quais são as dores solucionadas com processos que estão constantemente otimizados e monitorados? Uma organização, ela pode solucionar dores de perda de clientes em onboarding e solicitação de produtos e serviços, podem solucionar dores na demora de processamento e análise de solicitações de clientes, a dor de falta de informações estratégicas também, essa aqui é uma das principais para as organizações e para os tomadores de decisão, para os C-levels, né? Então, a falta de informações estratégicas, o BPM ele pode solucionar essa dor. Falta de acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos, também o BPM pode solucionar essa dor, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como, tá? A falta de uma visão estratégica em tempo real dos processos e serviços também, o BPM resolve essa dor. E a falta de alertas, acompanhamento e tratamento de erros e exceções dos processos. O BPM, e principalmente uma ferramenta, BPMS, como o Camunda, pode resolver essa dor aqui, ok? E quando eu falo da importância de se ter processos mapeados e otimizados, todo mundo aqui deve conhecer, né, o nosso famoso PDSA, né, que vem lá do PDCA, que era o Plan, Do, Check, Act, mas, na verdade, aqui eu já trago uma evolução disso, que é o PDSA, que é o Plan, Do, Study and Act. Porque a gente não vai só fazer uma verificação e agir, né? A gente tem que estudar aquelas situações, aquelas execuções que a gente teve ali dos nossos processos ou das nossas atividades ali, ou seja, o ambiente, o cenário em que a gente está aplicando esse ciclo, né, PDSA, a gente tem que estudar e realmente agir em cima de coisas estratégicas, em cima de pontos estratégicos que venham trazer melhorias e evolução para a nossa organização, tá? Beleza, eu falei aqui da importância, né? Por que é importante a gente monitorar processos, por que é importante a gente automatizar processos. E eu quero falar para vocês aqui de uma metodologia para gestão e otimização de processos, tá? Já fazendo o meu jabazinho aqui, para quem não me conhece, eu tenho um livro escrito, tá? Que se chama BPM Fácil, é uma metodologia simples para a gestão de processos. Quem quiser conhecer mais sobre o livro, tá aí, esse QR Code, dá uma olhada, mas é um livro que eu escrevi, pessoal, justamente para resolver essa problemática de como analisar, otimizar e melhorar processos continuamente, tá? Então, essa metodologia, ela veio em conjunto com o BPM, tá? O BPM não é uma metodologia, tá bom, gente? Então, o que eu fiz? Eu peguei esses conhecimentos de BPM, que é uma disciplina gerencial, peguei conhecimentos também de outros livros, conhecimentos práticos e trouxe para uma metodologia. O que é uma metodologia, né? Uma metodologia, ela é um passo a passo de como você vai analisar, planejar, analisar, modelar, implementar e monitorar continuamente, evoluindo os seus processos de negócio, tá? Então, esse é o lance da metodologia. E, para falar um pouquinho dela, esse aqui é a estrutura da metodologia, tá? Isso aqui é a estrutura da metodologia do meu livro lá. Então, como é que funciona uma metodologia de gestão de processo, tá, gente? E, nesse caso, a metodologia do meu livro é baseada no PDSA também, só que ela tem 5 etapas. Então, ela tem uma etapa 1 de planejamento, onde a gente tem um alinhamento das expectativas dos papéis e atividades envolvidas nessa iniciativa de melhoria de processo. Então, quando você vai fazer uma melhoria e otimização de processo, você tem uma iniciativa para isso, né? Por que eu vou fazer aquilo? Então, essa etapa de planejamento é justamente você alinhar essas expectativas, né? Não só do objetivo daquela melhoria, mas também dos papéis envolvidos. Nós temos a etapa 2 de análise do processo, tá? Na etapa 2, após feito o planejamento, nós temos o levantamento, documentação e análise
da situação atual do processo. É aqui onde eu vou fazer o famoso as is, né? Eu vou ver o meu processo ali e vou analisar ele como ele está. E após isso, né, após ver o meu processo e já notar algumas melhorias que eu posso fazer, algumas otimizações, eu vou para a etapa 3, onde eu tenho o desenho desse processo, onde eu faço análise e sugestão de possíveis melhorias e transformações do processo, tá? Que eu identifiquei aqui na etapa 2, eu identifico algumas disfunções, alguns problemas, e na etapa 3 eu faço um desenho melhorado desse processo, solucionando ou sugerindo soluções para essas disfunções que eu identifiquei na etapa 2. Após planejar, analisar, desenhar o processo melhorado, eu vou ter que implementar esse processo, eu vou ter que implantar esse processo. Então, essa etapa 4, ela visa orientar a transição para a implantação do novo processo, transformando e melhorando esse processo, né, na etapa de desenho do processo. Então, aqui na etapa 4, eu vou fazer a implantação daquele processo melhorado, que aqui na etapa 3 eu transformei ele nesse processo, esse processo melhorado, ele se chama to be, né? Uma vez que eu tenho um as is aqui na análise do processo, no desenho, onde eu melhorei ele, é o to be, é o processo como eu quero que ele esteja otimizado. Então, eu faço essa implantação aqui na etapa 4, e a etapa 5 aqui, a gente faz a avaliação dos resultados e monitoramento do desempenho do novo processo, para que eu possa melhorar esse processo continuamente. E tudo isso, tá, pessoal? Toda essa metodologia, ela é bem estruturada, passo a passo e orientada, para que vocês tenham etapas, que são essas etapas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que vocês tenham um desdobramento de atividades, e essas atividades, que elas possuem entradas, técnicas e ferramentas e saídas. Então, para cada etapa, eu possuo atividades, por exemplo, na etapa 1, planejamento, eu tenho todas essas atividades, e cada atividade eu tenho uma saída para contemplar aquela atividade, tá? Que no caso aqui dessa atividade é o cronograma do meu projeto, porque eu estou na fase de planejamento, tá ok? Então aqui é só para mostrar por alto para vocês como é que funciona uma metodologia e que isso é muito importante para que a gente tenha processos prontos para serem monitorados e otimizados continuamente, ok? Então, beleza. Como eu posso automatizar os meus processos da minha organização visando o monitoramento? Pessoal, aqui é muito importante, tá? Para isso, para você fazer isso, você precisa de uma metodologia, que eu acabei de mostrar para vocês. Essa metodologia vai dar para vocês todas as etapas, atividades que vocês precisam fazer para modelar, implantar e automatizar e controlar esses processos visando o monitoramento e a otimização, tá? Essa metodologia vai te ajudar nisso. Logicamente, essa metodologia também vai te ajudar a priorizar os seus processos de negócio, porque uma coisa muito importante é uma organização saber quais são os processos mais importantes que dão mais resultado e atacar justamente esses processos para que eles sejam otimizados, tá? Então, Raimundo, que processo da minha organização que eu vou aplicar uma metodologia para otimizar, para automatizar esse processo e melhorar ele continuamente? Priorize, tá? Eu gosto muito de aplicar, né, nas consultorias que eu faço, gosto muito de aplicar o 80-20, né, o Pareto, né? Então, é uma coisa simples. Quais são os 20% de processos da sua organização que dão 80% do resultado? Então, essa já é uma ótima priorização. Então, após priorizar, você aplica a metodologia, mas para automatizar processo visando monitoramento, a gente tem que ter a metodologia, o BPMN, tá, envolvido, e a ferramenta de automatização de processo, que no caso aqui eu vou mostrar para vocês é o Camunda, e o BPMN, para quem não conhece, é o Business Process Model Annotation. É justamente aqueles diagramas, né? Esses diagramas que a gente pode arrastar as caixinhas, criar atividades de usuário, atividades de serviço, fazer integrações com sistemas, e esse BPMN ele vai dar uma visão clara, não só para a área de tecnologia, mas para a área de negócio também, de como o processo está sendo executado, ok? Então, essa aqui, tá, é a ideia de se ter processos que foram otimizados pela metodologia, que foram modelados e melhorados com BPMN e que foram automatizados em uma ferramenta como a ferramenta do Camunda. E já falando do Camunda, o que é essa ferramenta do Camunda, né? O que ela é? O Camunda ela é uma ferramenta poliglota,
adaptável, escalável, tem implementação ágil, integra com tecnologias emergentes, tem várias instalações e não muda as tecnologias da empresa. E o Camunda, né, adapta, gerencia e transforma processos ponta a ponta. Por que que eu digo que o Camunda é poliglota, tá, gente? O Camunda é uma das únicas ferramentas open source com versão free, tá bom, do mercado, que possibilita que você mapeie e automatize, modele e automatize seus processos de negócio, independente de linguagem de programação, independente de tecnologia que você tem. Então, se você tem ali na sua organização, né, várias ferramentas, CRM, RP, aplicações desenvolvidas lá, né, em Java, PHP, o Camunda, ele se dá bem com todas essas tecnologias. Por isso, ele é poliglota. Ele é adaptável. Por que que ele é adaptável? Porque ele pode ser instalado tanto na sua empresa, numa rede, né, privada ali, o que a gente chama de on-premise, né, na sua própria infraestrutura da sua empresa, e ele pode ser implementado também em qualquer nuvem, né? O Camunda, ele é agnóstico de nuvem, ou seja, ele não precisa ser implantado em uma nuvem específica, tipo AWS, Google, ele pode ser implantado em qualquer uma dessas nuvens, DigitalOcean, AWS, Google, Heroku. Então, assim, o Camunda, por isso, por ter essa flexibilidade de implantação, de implementação, ele é adaptável. Ele é escalável porque a gente consegue configurar a escala dos processos de Camunda. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um case aqui, alguns cases, né? E um deles onde mostra muito essa parte de desempenho e escalabilidade, tá? O Camunda, ele tem implementação ágil, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também por que que ele tem essa implementação ágil, integra com tecnologias emergentes. Quando eu digo tecnologias emergentes, eu estou dizendo RPA, inteligência artificial, internet das coisas, aplicações de machine learning, né? Então, assim, ele integra com essas tecnologias, ele possui várias instalações, tá? O Camunda, e por ele ser poliglota, como eu falei no início, ele não muda as tecnologias da empresa, tá ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, podem ir colocando no chat que ao finalzinho aqui eu leio tudo, respondo e a gente bate aquele papo, tá ok? Beleza. Raimundo, você falou do Camunda aí, que ele é poliglota, que ele tem implementação, né, ágil, que ele é adaptável. Mas como é que funciona, né, o Camunda? Onde ele está situado? Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem onde o Camunda está situado, onde essa ferramenta pode contribuir para a automatização e monitoramento assertivo dos processos de negócio dentro de uma organização. Então, o Camunda está aqui, né, nesse centrinho, ok? E ele tem essa função de orquestrar e integrar vários processos. Aqui em cima, em verde, são os processos que eu estou dando de exemplo aqui para vocês, né? Processo de proposta, né? Elaboração de proposta, precificação, análise de crédito, efetivação, enfim. Esses processos podem ser integrados e automatizados com o Camunda, ok? O Camunda pode orquestrar esses processos, inclusive junto com sistemas de CRM, plataformas de CRM, né? Plataformas ERP, internet das coisas, RPA, microserviços, né? Que são aquelas aplicações que rodam na organização ali, né? Que possivelmente um processo ou outro tem que chamar esses microserviços, que possuem seu próprio banco de dados. O Camunda ele pode se integrar à inteligência artificial, como eu mostrei para vocês, e o Camunda também tem um próprio banco de dados, onde ele inteligentemente, assim como deve ser uma ferramenta BPMS com motor de fluxo de trabalho e motor de fluxo de decisão, o Camunda inteligentemente guarda todas as informações de forma bem estruturadinha, de acordo com as definições do processo e com as instâncias do processo dentro do seu banco de dados, tá? Então, essa é a função do Camunda, tá ok? E onde você pode aplicar esse tipo de solução, né? Raimundo, apliquei a metodologia, melhorei meu processo. Eu modelei aqui pelo BPMN, né? Fiz o mapeamento, depois eu modelei, desenhei, gerei o to-be aqui do meu processo pelo BPMN. Onde eu posso aplicar a automatização de processo com o Camunda após ter otimizado os meus processos? Aqui são alguns segmentos, tá? Onde eu particularmente já participei de implementações e automatização de processo. Então, nós podemos ter bancos tradicionais, aplicações em bancos tradicionais, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, inclusive cases nessa área, bancos digitais, serviços financeiros, serviços de seguros, telecomunicações, setor público, mídia e entretenimento, eu vou mostrar um case bem legal para vocês daqui a pouco, tecnologia, indústria médica e farmacêutica, enfim,
todas as indústrias e negócios podem aplicar o Camunda, porque o Camunda ele é uma ferramenta de orquestração e automatização de fluxos de trabalho e fluxos de decisão de processos de negócio, tá bom? Então, toda empresa possui processo, uma empresa é feita de processos e o Camunda, ele automatiza e agiliza e otimiza os processos de negócio. E aqui são algumas iniciativas, tá, gente? Para implementar o Camunda ou para implementar uma ferramenta como o Camunda, tá? As iniciativas são, se uma empresa quer acelerar a transformação digital, ponto, pode aplicar o Camunda. Se quer potencializar a oferta de produtos e serviços com fluxo e funis de vendas, inclusive, tá? A gente pode modelar funis de vendas aí no Camunda, eu acho que muita gente vê isso aí, né? Principalmente no Instagram. A gente pode modelar isso pelo Camunda, tá? Atendimentos e regras de negócio embutidas, para potencializar essa oferta de produtos e serviços, pode ser utilizado o Camunda. O Camunda pode ser utilizado para modernizar sistemas de gerenciamento de processos de negócio, legados, ou seja, aqueles BPMS feitos à mão ali, né? Como soluções de fluxo de trabalho caseiras também, né? O Camunda pode vir a substituir essas soluções. O Camunda, ele pode criar um ecossistema de processos automatizados e integrados. Eu vou mostrar um exemplozinho de ecossistema para vocês daqui a pouco. Ele pode também modernizar os sistemas de TI e legados, tá? E pode automatizar, integrar e orquestrar, obviamente, processos e sistemas descentralizados, como eu mostrei para vocês aqui. Eu tenho processos, tenho sistemas, tenho plataformas descentralizadas que eu posso orquestrar, integrar e automatizar com o Camunda, beleza? Então, olha só. Gente, estão conseguindo me ouvir aí? Eu estou falando aqui igual uma metralhadora, né? Tá tudo certinho aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Show, show. Obrigado, Guilherme. Então, olha só. Eu quero falar aqui um pouquinho com vocês de cases de adoção. Onde é que a gente, logicamente, Raimundo, você falou que para automatizar um processo, eu primeiro tenho que aplicar uma metodologia, tenho que melhorar esse processo, otimizar. Isso a gente tem que fazer, inevitavelmente, para depois automatizar, tá, gente? A automatização e a aplicação de uma tecnologia, de uma ferramenta igual o Camunda, vem para potencializar a transformação digital da organização. Só que essa transformação digital tem que ser consciente e tem que vir por meio de processos melhorados e otimizados, tá? Mas após eu ter feito isso, que hoje em dia eu posso fazer de forma bem ágil, com uma metodologia rápida, igual essa que eu mostrei para vocês, após eu ter feito isso e ter automatizado os processos, quais são os ganhos que eu posso ter, tá? Aqui eu vou mostrar alguns cases de adoção do Camunda, principalmente para vocês, tá ok? E vocês podem encontrar esses cases lá em camunda.com/case studies, tá? São os casos de estudos do Camunda, tem vários casos. Um case bem legal, só para vocês terem uma noção daquela questão de desempenho, né, e escalabilidade, o Camunda, ele foi implementado aqui, esse aqui é um dos maiores cases de Camunda, tá, do mundo, está lá no site da Camunda, que é 24 Hour Fitness. Essa é uma rede de academias dos Estados Unidos, tá? E que eles têm Camunda em tudo, tá? Desde solicitação de matrícula até liberação de catraca, ali na leitura da digital do aluno para liberar a catraca, tudo por trás tem Camunda, tá, gente? E aqui é uma coisa bem interessante, só para vocês terem ideia, o arquiteto de soluções aqui explica que eles estão forçando, né, colocando Camunda para trabalhar muito fortemente. Inclusive, eles têm aqui, ó, ele diz que eles têm por volta de 800 processos publicados, processos, tá, gente? Processos, com mais de 230 milhões de instâncias executadas por dia. Gente, isso aqui eu estou falando por dia, tá? 230 milhões de instâncias executadas por dia. Beleza, Raimundo, eu não sei o que é instância direito. Se eu tenho um processo, tá, gente? Por exemplo, um processo de vendas, e esse meu processo de vendas recebe solicitações ali, demandas, cada demanda que eu recebo é uma instância daquele processo de vendas, tá? Então, aqui na 24 Hour Fitness, eles executam 230 milhões de instâncias por dia de processos. E eles também executam mais de 90 milhões de decisões, né, de instâncias de decisões por dia, ou seja, de regras de negócio. Então, assim, é só para vocês terem ideia do poder dessa ferramenta, tá ok? Como eu falei para vocês, né, mídia e entretenimento é mais um case aqui. Esse aqui, inclusive, é um case nosso lá da MT Consult, que é a Globo, tá? A gente trabalha com Camunda na Globo, então lá tem a automatização com Camunda dos processos de venda e cobrança de produtos digitais. Então, hoje, se vocês chegarem lá na Globo
e forem solicitar algum serviço ali do Globoplay, o Premiere, o Cartola, por trás ali é tudo Camunda, tá? Por trás ali é tudo Camunda e tem também a comunicação e integração com vários parceiros, né? Como a Apple, Google, Vivo. Então, assim, esse é um case bem legal também de utilização do Camunda. A 24 Hour Fitness, né, que eu mostrei agora há pouco para vocês. Mais um case aqui de utilização do Camunda, tá, gente? Que é o Banco Age. O Banco Age hoje ele tem mais de 3 milhões de clientes e o desafio aqui foi desenvolver um banco digital totalmente do zero, oferecendo abertura de contas, cartão de crédito, empréstimo e outros produtos bancários, tá? Os processos e as regras de negócio para a contratação de produtos via canal mobile e agência e esteira de crédito foram automatizados totalmente com Camunda, tá, gente? Então, esse case é muito legal mesmo, aqui do Banco Age. Outros cases, tá? Aqui no Brasil ainda tem o Sicredi UP, tem a Quanta, tem governo, né? Tem uma automatização de matrículas de aluno de rede estadual de ensino do estado da Bahia, tem outros cases de governo também. Nos Estados Unidos tem aqui a Vertra, Gravicor, Royal Bank of Canada. Esses cases aqui do Canadá são bem interessantes, tá? Nós temos hoje atuação, né? A NT Consult tem atuação no Royal Bank of Canada, que é o maior banco do Canadá hoje, tá? Que lá faz-se a migração dos processos automatizados em Pega BPM para Camunda, então está pegando de uma ferramenta, migrando para Camunda. Tem o National Bank of Canada, eu participei desse projeto pessoalmente, tá? Que é um dos maiores bancos do Canadá também, é o segundo maior banco. Então lá nós fizemos a capacitação e implantação de um centro de automatização de processos e automação de processos de negócio lá também, né? Como parte dessa estruturação desse COI, né? O COI seria um centro de excelência em processos, em automatização de processos Camunda. Então, foi um projeto bem legal. LifeWorks, que utiliza a Camunda para a automatização dos processos e de concessão de benefícios, tá? Essa LifeWorks, tá, gente, é uma empresa franco-canadense muito interessante, que ela presta esse serviço de benefício para os estados, para o governo, os governos estaduais dos Estados Unidos, tá? Então, inclusive, nós trabalhamos num projeto lá para o governo do Havaí, foi bem legal. Então, tudo com Camunda, tá? Beleza, Raimundo, você mostrou os cases onde Camunda pode ser utilizado, né? Nós fizemos ali um monitoramento, fizemos tudo. Onde tá? Como que o Camunda está estruturado? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia que a ferramenta Camunda, ela é uma ferramenta open source, tem a sua versão free, é a versão Camunda Community, tá? E ela tem uma versão Enterprise também. Por que que isso é legal, tá? Porque além de ter essa versão Community Free, que é uma versão open source, que você pode baixar, pode instalar da forma como você quiser, que está destacado em verdinho aqui, ela tem essa versão licenciada também, e isso é muito interessante, porque esse braço licenciado da Camunda, com suporte 24/7 e tudo mais, ele não deixa a parte do open source e do free morrer, entendeu? Porque a gente tem uma empresa muito estruturada e tem iniciativas muito bem estruturadas por trás dessa ferramenta open source. Então, aqui é só para vocês entenderem, o Camunda ele tem hoje 3 aplicações web, uma chamada Tasklist, que é onde os usuários o usuário final, né, interage com as telas do processo. Então, se eu tenho um formulário lá publicado num processo automatizado, o usuário vai interagir pelo Tasklist. Nós temos o Camunda Cockpit, onde eu vejo a saúde dos processos. Temos o Camunda Admin, onde eu faço a administração dos meus grupos, dos meus usuários. E aqui a gente tem a API de integração do Camunda, que é gratuita também, um banco de dados que é gratuito, tá? A ferramenta do Camunda Modeler, que é o modelador de processos BPMN, que é gratuito também. E aqui na versão Enterprise, nós temos o Camunda Optimize, que é onde são gerados os dashboards, são gerados ali os indicadores, né, os relatórios, e ele atua aqui com Elasticsearch, acessando o banco de dados gratuito do Camunda. Beleza, Raimundo, mas esse Optimize aqui, ele é licenciado, né? Sim, ele é licenciado e parte do Cockpit também. Porém, como nós temos aqui a API de integração e o banco de dados do Camunda é gratuito, você pode construir as suas próprias ferramentas de monitoramento de processo. Isso é muito interessante porque a Camunda te dá a liberdade para construir da forma como você quiser, tá? Isso é muito legal. E para mostrar para vocês aqui, eu vou fazer uma demo, tá? Vou mostrar aqui, fazer uma demonstração rapidinho da ferramenta do Camunda. Para isso, eu queria só um feedback aí de vocês. Gente, estão conseguindo me ouvir? É porque eu vou mostrar aqui a tela da ferramenta agora. É bem interessante, só para confirmar aqui o meu áudio.
Beleza, valeu, Guilherme, valeu, Ricardo. Então, o que que acontece, gente? Como é que funciona o Camunda? Como eu mostrei para vocês aqui, tem uma versão Enterprise, uma versão gratuita. Eu vou mostrar aqui a versão base Enterprise, tá? Essa é a versão do Camunda. Vocês estão vendo aí a telinha do Camunda, gente? Estão vendo? Me dão um ok no chat. Sim, show. Então, olha só. Como eu falei para vocês, eu estou aqui no Camunda Cockpit. O que é o cockpit do Camunda? Eu verifico, eu monitoro, né, que é o tema principal desse webinário, eu monitoro a saúde dos meus processos pelo cockpit. Eu vejo aqui as métricas dos meus processos. Eu vou lá em processos, vou logar aqui de novo, porque já perdeu o login. Eu posso ir lá em processos. Só um minutinho. Deixa eu logar aqui. No outro. Eu posso ir lá, aqui, no caso do nosso Camunda. Estou errando a senha aqui, mas eu tenho 2 rodando. Beleza. Olha só, eu posso ir lá na área de processos do Camunda, tá? Eu estou aqui no meu Camunda Enterprise, essa é a versão Enterprise, tá, gente? Eu vou mostrar só a diferença, uma diferença básica para vocês. Eu vou aqui nos meus processos e eu posso, por exemplo, detalhar os meus processos aqui. Eu posso ver em tempo real quais são as instâncias, como eu expliquei para vocês, dos meus processos. Eu posso detalhar essas instâncias. Eu posso verificar quais são as variáveis e informações que estão entrando no meu processo. Tá ok? Isso é bem legal. Tudo isso tem na versão gratuita também, beleza? O que não tem na versão gratuita do Camunda? Essa parte de histórico aqui, ó. Se eu clico em histórico, eu posso ver todas as instâncias que finalizaram e todas as que estão em execução, que são essas azuisinhas. As cinzas já executaram e as azuisinhas, né, estão em execução. Então, essa parte de histórico não tem nessa versão gratuita do Camunda, que é essa outra parte aqui, ó. Se eu vou aqui detalhar o meu processo, vocês podem ver que eu não tenho a parte de histórico. Mas, Raimundo, tem como resolver isso? Tem. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como vocês podem resolver, inclusive na versão gratuita. Mas voltando aqui para a versão Enterprise, olha só que legal. Eu tenho o histórico dos meus processos aqui no Camunda, eu posso acompanhar as instâncias, ver as instâncias de processo, as instâncias de decisão, ver as variáveis, e eu posso também vir aqui no meu processo, se eu quiser, ó, na definição do meu processo, mais uma vez, que eu estou com 2 ferramentas abertas, tá, gente? Aí tem que logar em uma e em outra. Então, eu posso ver as instâncias do meu processo, e olha que legal, eu posso vir aqui e falar para o Camunda, Camunda, me dá um mapa de calor aqui, ó, de toda a execução do meu processo, de tudo que foi executado, onde mais o meu processo passou, onde mais está, onde pode ter um gargalo, onde pode ter um problema, onde menos o processo passou. Isso aqui é monitorar processo, gente. Isso aqui é saber onde os processos estão executando, como eles estão executando, se ele está demorando muito. Raimundo, você pode implementar outros mecanismos de monitoramento? Lógico, com certeza. Eu poderia, para cada atividade dessa aqui, colocar, por exemplo, um follow-up e uma notificação para o corpo gestor desse processo, tá? Então, assim, são todos mecanismos que a gente pode implementar de forma facilitada dentro do Camunda, tá? Então, esse é o Enterprise. Além da parte do cockpit, como eu falei para vocês, tem a parte do task list, que é onde o usuário interage nos formulários do processo. Olha que legal. Ele pode vir aqui, escolher, dar um completar aqui. Ele completou uma atividade, uma tarefa, mais um formulário aqui, o usuário pode atuar. Então, esse task list é o front-end, vamos dizer assim, do Camunda, que já vem pronto, prontinho para você utilizar, e que ele traz essa possibilidade de implementação de formulários para os usuários, ok? Por último, nós temos o Admin, que é outra aplicação que já vem pronta e completinha, inclusive na versão gratuita, onde você pode criar grupos, criar usuários, associar usuários a grupos e, obviamente, associar esses grupos lá no seu Camunda, tá? Então, você pode associar esses grupos aos seus processos e esses processos vão ser executados por esses grupos específicos, beleza? Beleza, gente. Falando aqui do Camunda gratuito, tá? Eu tenho aqui um ecossistema, como eu falei para vocês lá atrás, eu tenho aqui um ecossistema de processos, por exemplo, de abertura de banco digital implantado, tá?
Eu já fiz a automatização disso aqui. E olha que legal. Eu tenho aqui primeiro um processo de abertura de contas. Que eu posso vir aqui no meu Camunda, por exemplo, aqui no meu task list, e dar um start nesse processo de abertura de conta, tá? Aqui ele está entrando no conflito lá, mas eu posso dar um start nesse processo de abertura de contas. E aqui, olha que legal. Olha que legal. Após abrir esse processo de abertura de contas, eu tenho aqui os links para os meus subprocessos. Olha só. Ele abriu aqui o meu processo de onboarding de clientes. Então, eu tenho toda uma parte de chamada de APIs aqui, de verificação de e-mail, de verificação de telefone. Eu tenho tudo isso orquestrado aqui, tá? Inclusive, eu tenho os links para os outros subprocessos, ó. Incluir o whitelist. Pumba. Voltando aqui, onboarding cliente. Confirmar onboarding cliente. Tem aqui. Então, isso é o que eu chamo, tá, gente, de ecossistema de processos integrados e automatizados. Beleza, Raimundo, você disse aqui que não tem a parte de histórico aqui do cockpit, né, que é só a parte que a versão gratuita não possui aqui do cockpit, tá? Repetindo, o task list é o mesmo para a versão Enterprise e para a versão gratuita, o admin também é o mesmo, só tem essa partezinha do cockpit, tá? Que não aparece aqui nos nossos processos. Mas olha que legal, como no meu Camunda eu tenho a minha API REST gratuita e eu tenho também aqui o meu banco de dados gratuito, o que a organização ali que está utilizando o Camunda gratuito pode fazer? Gente, isso aqui é muito comum, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu posso criar uma aplicação para monitorar esses meus processos de negócio. Aqui eu criei uma aplicaçãozinha, foi essa semana que eu criei, bem rapidinho, tá? Que é uma aplicação que ela já está indo lá no meu Camunda e está trazendo todos os processos que eu tenho. Olha que legal. É uma aplicação web, tá, gente? É uma aplicação feita em Angular. É bem bobinha essa aplicação. Eu vou lá, por meio da minha API do Camunda, busco quais são os processos que estão implementados no Camunda. Então, vocês podem ver, ó, abertura de conta, analisar onboarding, atualização whitelist. Eu tenho tudo aqui. Verificação blacklist, atualização whitelist, onboarding cliente. Então, todos os processos que eu tenho no meu Camunda, eu consigo trazer aqui. Inclusive, eu consigo clicar no meu processo para ver as ocorrências. E olha que legal, eu consigo ver o diagrama daquele processo e se ele tem instâncias abertas ou finalizadas. Vou pegar um outro processo aqui, por exemplo, abertura de contas. Na abertura de contas, eu já tenho 2 processos finalizados e já tenho um processo aberto. Gente, o Camunda facilita demais por meio dessa API de integração para que a gente tenha esse monitoramento, porque isso aqui, que eu não mostrando para vocês, é um monitoramento de processo. Raimundo, você poderia ter monitoramento, inclusive, das variáveis que estão em cada instância de processo dessa aqui do Camunda, porque aqui eu tenho instância finalizada, uma outra finalizada, uma outra ativa. E aqui eu tenho 2 instâncias finalizadas e uma ativa. Olha que legal, está tudo certinho. E se eu quiser detalhar esse processo, para ver quais são as variáveis, como é que ele está rodando, eu clico e ainda detalho as informações daquele meu processo de negócio. Show, né, gente? Legal, né? Bem legal? Então, galera, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. O Camunda, ele facilita demais, mesmo na versão gratuita, sem licenciamento. Ele já dá 3 aplicações web prontas para você e todo esse motor é orquestrado de processos, instância de processos, variáveis. Com o Camunda, vocês podem criar verdadeiros sistemas, tá? Sistemas, e muito mais que isso, processos que englobam sistemas. E, mais ainda, ecossistemas de processos que englobam sistemas, tá, gente? Então, é só para tirar um pouquinho do paradigma da questão de sistema e processo aqui, nesse momento, porque muita gente, né, muitas empresas buscam soluções de sistemas. Gente, uma solução de sistema, ela só vai ser efetiva se ela estiver integrada de forma harmônica com seus processos de negócio, tá? Então, por isso, eu bato muito nessa tecla, eu estou o tempo todo falando que o Camunda, principalmente, que é essa ferramenta que possibilita essa melhoria e automatização de processos e possibilita essa criação de ecossistemas de processos e sistemas, é muito importante ter uma ferramenta dessa e fazer da forma correta, tá? Não só criando sistemas que são descentralizados e que não se comunicam um com o outro, mas
o importante é que você tenha processos integrados, tá? E automatizados e se conversando uns com os outros para trazer resultados palpáveis para as organizações, tá ok? Então, essa aqui é a ideia do Camunda, essa é a ideia de fazer esse monitoramento que eu posso fazer de forma rápida e fácil. Essa aplicaçãozinha aqui, gente, logicamente eu tenho algumas habilidades de desenvolvimento, né? Como sou arquiteto de software, mas eu fiz isso aqui em uma tarde, tá? Alguém pode fazer isso também em uma tarde, não só criando o sistema, mas inclusive colocando um Power BI, tá? Para buscar essas informações diretamente aqui da API do Camunda, do banco de dados do Camunda. Você pode utilizar também uma outra ferramenta de dashboard para buscar essas informações. Então, o Camunda ele é muito flexível e ele te dá essa possibilidade de criar sistemas específicos ou, né, já utilizar uma ferramenta de dashboard, de criação de relatórios, de BI, que você já tenha na sua organização, tá? E você pode fazer tudo isso de forma muito integrada, muito fácil. Beleza? Gente, eu já fiz aqui a demo, mostrei para vocês a demo do Camunda, né? É bem legal aqui. Eu só queria mostrar para vocês aqui como é que hoje o IBPM, como é que a gente está atuando hoje, como que eu atuo aqui com a minha empresa junto com a NT Consult. A gente tem projetos de aceleração e transformação digital, onde a gente faz mapeamento de processo, modelagem e otimização de processo com a metodologia que eu mostrei para vocês. A gente faz automatização de processos, integração de outros processos com sistemas, com esse processo que a gente está automatizando, né? A gente faz esse monitoramento também, da forma como o cliente quiser. Nós temos treinamentos em company, não só de BPM e BPMN, modelagem, mapeamento, mas também de automatização com Camunda. Então, se você quer levar essa ferramenta para a sua organização, quer levar também o treinamento de modelagem, mapeamento, pode entrar em contato comigo, tá? Meu contato está ali, pode entrar em contato comigo, a gente pode conversar. E a gente tem também treinamentos e mentorias de carreira. Então, o que a gente quer fazer aqui com o Instituto Brasileiro de BPM? Realmente fomentar e realmente acelerar a transformação digital de empresas, sejam elas pequenas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. Então, a gente faz todo esse trabalho, inclusive a capacitação também de empresas nesses temas, tá? É isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Agora, o que eu vou fazer, um momento bem legal aqui, eu vou abrir aqui o áudio, né? E vou ler, enquanto isso, eu vou ler algumas perguntas também. E se vocês quiserem perguntar, tá, gente? Perguntar também. Aqui são meus contatos, tá? Aqui o meu LinkedIn, Raimundo Júnior. Podem me adicionar lá, que eu vou ter um prazer em aceitar a conexão de vocês. Aqui é o nosso site, NT Consult. Aqui é o meu WhatsApp. Vocês já estão no grupo aí, pode entrar em contato comigo também. Eu vou agora liberar aqui para que a gente possa conversar, tá bom? Só um minutinho. Participantes. Beleza, show. Eu vou aqui. Gente, se alguém quiser abrir o áudio aí, pode abrir para fazer perguntas. Eu vou aqui agora ler algumas perguntas que já tem no chat, tá? Enquanto isso, vocês podem perguntar. Tá ok? Show, deixa eu ver aqui. O Ricardo perguntando, bom dia. Caso tenha algum link de venda direta do livro, por favor, nos envie. Tem interesse em adquirir? Opa, show, show. Depois me dá um oi ali, Ricardo, que eu acho que, inclusive, eu tenho versão dele aqui. Algumas poucas, na verdade, cópias, né? Eu acho que eu tenho umas 2 ou 3 aqui em casa ainda, tá? Eu posso enviar para você, tá bom? Aí, ó, tem o link, o Guilherme já mandou ali. Show, obrigado. Poderia disponibilizar esse material do webinar? Esse material, gente, ele vai ficar gravado, tá? Esse webinar vai ficar gravado e vai lá para o nosso canal do YouTube, tá? Então, acompanhe lá, assine o canal lá, faça dê uma ajuda lá para o nosso canal do Instituto Brasileiro de BPM, porque eu quero sempre trazer esse conteúdo de qualidade para vocês, não só aqui nesses webinários ao vivo, mas publicar isso lá no canal também, tá bom, gente? Então, acompanhem lá. É só ir lá no YouTube, Instituto Brasileiro de BPM, se inscrever toda hora, todo momento que tiver um vídeo novo, né? Eu estou gravando vídeos novos toda semana e webinários novos toda semana, então vocês vão receber todo esse conteúdo lá. Show! Deixa eu ver aqui. O Ricardo perguntando, qual o pré-requisito técnico para utilizar o sistema? Para utilizar o Camunda, Ricardo, tem um mar de oportunidades, um oceano aí de possibilidades, né?
Você pode ser uma pessoa que só conhece a ferramenta e sabe BPMN, tá? E você pode utilizar bem o Camunda, pode automatizar seus processos. Se você for uma pessoa de TI também, você pode utilizar o Camunda também, e fazendo algumas coisas a mais por você ser de TI, né? De ter essas habilidades. Mas, assim, pessoas de negócio e pessoas de tecnologia podem aprender essa ferramenta e podem utilizar o Camunda, tá? Tá aqui, OS, energia... eu não sei, gente, quem é a pessoa, né, que está logado aqui como OS, mas está aqui. Gostaria de saber mais sobre a formação profissional BPM. Me chama ali no grupo, tá? Tem um grupo ali do WhatsApp. Eu vou colocar aqui, inclusive, de novo o meu WhatsApp aqui, tá, gente? No chat. Quem quiser pode entrar em contato comigo para qualquer coisa, para entender sobre o Camunda, entender sobre a forma... Ah, o Diogo. Show, Diogo. Aí, ó, tá aí meu WhatsApp, pode entrar em contato direto comigo, tá bom? Deixa eu ler aqui mais algumas perguntinhas. Na construção civil, o Camunda funciona bem? Francisco, inclusive, eu estou fazendo um projeto agora, tá? Uma prova de conceito e um projeto com a empresa de engenharia e construção, tá? Então, se você quiser, me chama aí o WhatsApp, tá aí, a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Eu posso te explicar um pouquinho desse case lá, beleza? Fabiano, tá aqui. Eu gostaria de saber qual arquitetura para instalar o Camunda. Digo, hospedagem, pelo que vi, é em Java. Usa qual banco de dados? Show, Fabiano. Isso, se você quiser, pode me chamar também, tá? É uma coisa que eu posso explicar mais diretamente para você, tá? O Camunda, ele é feito em Java, mas ele pode ser hospedado em nuvens como a AWS, como eu falei, DigitalOcean, Heroku, tá? Banco de dados, ele usa vários bancos de dados, então você pode usar Oracle, SQL Server, pode utilizar o MySQL, MariaDB, o H2, e principalmente o PostgreSQL, que é a primeira opção aqui do Camunda, tá? E deixa eu ver mais aqui, algumas perguntas. O Camunda tem mapa de calor do fluxo de processo ou foi só para apresentação? Tem sim, Paulo. O Camunda, na versão Enterprise, ele já tem esse mapa de calor embutido, tá? Que é isso que eu mostrei para vocês aqui. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Opa, vamos aqui no Cockpit. Ó, só para você entender, essa é a versão Enterprise do Camunda, tá ok? É a versão licenciada. Então, o mapa de calor já embutido dentro do Cockpit, dentro do Optimize aqui do Camunda, ele já existe aqui no histórico e ele já vem disponibilizado para a versão Enterprise. Esse recurso vem para a versão Community? Não. Mas pode ser implementado? Pode. Esse aqui é um exemplo que eu mostrei para vocês. Vocês podem ver que aqui eu estou acessando o meu Camunda Community, eu estou acessando aqui os meus processos, está vendo? Vendo as instâncias, e eu trago, inclusive, o diagrama lá do meu processo. Aqui agora é só eu aplicar um mapa de calor nesse diagrama aqui, tá? Que eu vou implementar isso, que eu fiz essa implementação essa semana, vou implementar isso, eu vou trazer um outro webinário aqui para vocês darem uma olhada, tá ok? Mas tem sim, tá? O Camunda tem um mapa de calor aqui na versão Enterprise e também pela versão Community, você consegue também implementar essa função de mapa de calor. Show? Qual é o custo da versão do Camunda que não é gratuita? Quem não é de TI terá dificuldade com o Camunda? André, quem não é de TI precisa de uma equipe de TI para cuidar do Camunda. Por que eu falo que precisa de uma equipe de TI? Isso eu estou falando para empresas que querem implementar o Camunda em larga escala, tá, gente? Precisa de uma equipe de TI, tá? Para cuidar do servidor, para ver se ele está certinho na nuvem, para ver se o Camunda está no ar, tá? Então, a ideia é essa. Agora, Raimundo, eu quero utilizar o Camunda aqui localmente, na minha empresa, pequena empresa, não tem muita questão eu não atendo tantos clientes assim. Dá para você utilizar o Camunda? Dá sim, tá? Inclusive, eu tenho até um treinamento completo sobre Camunda que explica como implementar o Camunda, como utilizar as implementações, como modelar e como publicar o Camunda em uma nuvem, tá? Então, tem tudo isso. Tá bom, André? Qualquer coisa, pode me chamar ali, tá? No WhatsApp também, que a gente pode conversar mais sobre isso. Tem aqui o Guilherme. Hoje eu trabalho como desenvolvedor RPA utilizando o iPath. Legal, Guilherme. A gente tem uma unidade de negócio de RPA também lá na MT Consult, inclusive um grande amigo meu
cuida dessa unidade eu cuido de Camunda e ele cuida de RPA, é bem legal. Process Automation, Automation Anywhere, beleza, entre outras ferramentas. Você comentou sobre integrar Camunda com RPA. Eu queria saber um pouco mais sobre as vantagens de usar o Camunda, visto que as plataformas de RPA já têm seus próprios orquestradores. Beleza. Poderia comentar um pouco mais sobre como utilizar o RPA e Camunda juntos? Acredito que Camunda seja mais integração entre APIs e não cliques em tela como as tecnologias RPA são. Exatamente, exatamente. Você foi no ponto, tá, Guilherme? Deixa eu só explicar. Como você bem sabe, tá? Eu conheço um pouquinho de RPA, mas eu não sou especialista igual você. Igual, tem um amigo nosso na NT Consult, tá? Que é especialista em RPA. Mas o que acontece? O RPA, ele automatiza essas tarefas, né? De abertura de telas, de clique em telas, e ele tem essa orquestração dessas automatizações robóticas. O Camunda, o que ele vai fazer? Ele vai orquestrar as chamadas dessas automatizações, tá, de RPA, e vai orquestrar também chamadas para outras coisas, como outros processos, outros fluxos, outros sistemas. Então, o Camunda, ele trabalha muito bem com RPA, inclusive nós temos vários projetos aqui na NT Consult com Camunda e Blue Prism e o UiPath, tá, juntos em alguns clientes, tá? Se você quiser me chamar aqui depois, também me chama. A gente pode conversar e pode falar mais sobre esses cases, tá ok? Mas essa é a ideia, é ter o Camunda como orquestrador de RPA, orquestrador de sistemas e orquestrador de processos e integrador disso tudo também. E aí, no meio, você vai ter o RPA ali, que tem uma certa, né, orquestração, mas é uma certa orquestração de automatização de tarefas robóticas ali, tá? Então, eles estão, assim, no mesmo contexto, mas com responsabilidades ali um pouco distintas, beleza? Ó, o Fabiano, usa o HostGator, usa PHP e MySQL. Fabiano, o HostGator é só você subir uma aplicação ali da versão do Camunda Spring Boot, que ele já sobe, já cria o banco de dados para você e já sobe a aplicação todinha para você, tá? Então, é bem tranquilo isso, tá bom? O André, tem alguma experiência do Camunda em empresa de telecomunicações? Estou fazendo um trabalho com BPM no setor de garantia de receitas numa empresa de telecom e gostaria de fazer um benchmarking. André, me chama também depois, tá? No WhatsApp, a gente marca uma conversa. A gente tem case, sim, inclusive com grandes players de telecomunicações do Brasil, tá? Eu posso te falar depois. Não vou falar o nome aqui por questões, né, de compliance, mas eu posso te mostrar depois, posso te falar um pouquinho, beleza? Qual o limite de uma empresa para usar a versão gratuita? Guilherme, não tem limite, tá? A versão gratuita, ela tá lá, você pode usar e abusar da forma como você quiser. Não tem limite. Inclusive, você pode até, como é um open source, você pode até fazer um fork do projeto e adaptar o Camunda como você quiser. Beleza? Fabiano, o amigo teria como disponibilizar os links para baixar e instalar? É um processo meio orquestrado, tá, Fabiano? E meio demorado. Mas, assim, eu tenho alguns vídeos lá no meu canal do YouTube que lá eu mostro como baixar, como instalar, qual versão instalar, tá bom? Então, lá no canal, eu vou até colocar o link do canal aqui, tá, gente? Para vocês, YouTube. Aqui é só procurar aqui por Instituto Brasileiro de BPM. Vocês vão ver aqui, ó, o canalzinho do Instituto. É só se inscrever, tá bom? Aqui no canal do Instituto, tá? Deixa eu selecionar aqui. No canal do Instituto tem eu aqui falando com vocês, né? Vocês vão ver muito, tem muitos vídeos aqui de instalação, de várias coisas, tá? Então, é só se inscrever lá no canal. Se inscreve, comente lá, gente, tire insights, dê os likes lá, que a gente precisa disso, né, para divulgar também o canal, divulgar o Camunda e tudo mais, tá? Mas lá tem tudo isso, tá? A questão da instalação, tá bom, Fabiano? Ô, Guilherme, chamo sim, só para entender um pouco melhor, juntar os dois. Achei o Camunda muito legal, obrigado. É bem legal mesmo, viu? A gente pode conversar assim, tá, Guilherme? Ô, Fabiano, aqui na minha empresa, como nossos clientes, temos uma grande necessidade para automatizar esse processo. Fabiano, me chama, tá? Me chama. A minha intenção é divulgar o Camunda, a minha intenção é fazer parcerias, tá bom? E realmente trazer essas soluções para vocês, para a empresa de vocês e para os clientes de vocês, tá ok? Pode me chamar ali. Júlio César, na empresa que trabalho, estamos com a missão de automatizar alguns processos, porém sou administrador e hoje trabalhamos apenas com mapeamentos dos processos.
Quem não tem experiência em TI consegue usar essa ferramenta para automatizar os processos? Júlio César, consegue sim, tá? Consegue automatizar, você pode entrar em contato comigo, eu posso te mostrar um pouquinho disso, tá? Vocês conseguem, quem não é de TI consegue, só que tem algumas limitações. Obviamente, se você for querer criar um dashboard com a linguagem de programação e tudo mais, você vai precisar ter habilidade de TI e linguagem de programação, tá? Mas o Camunda já te traz o cockpit, o admin, e ele te traz, inclusive, um construtor de formulários embutido ali no Camunda Modeler, tá? No modelador. Então, você consegue, sim, até um certo ponto, automatizar, modelar esses processos, tá? Se os seus processos forem simples, o Camunda Community resolve para você tranquilamente, tá bom? Se você quiser, pode me chamar também, Júlio. A gente pode conversar melhor sobre isso, tá ok? Beleza, o André. Ok, Raimundo, obrigado pelo esclarecimento e por sua disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento. Farei contato com você no WhatsApp. Show demais. Vou ter que sair agora. Beleza. Gente, já deu o nosso tempo aqui também. Eu queria só uma horinha mesmo para mostrar tudo isso para vocês. Eu quero agradecer muito a presença de todos, tá? Todos. Tem meus contatos aí, tem meu LinkedIn, tem meu WhatsApp. Não se sintam acanhados. Querem conversar? Podem entrar em conversa comigo, tá? Nós temos projetos, temos como ministrar cursos, capacitações, projetos de aceleração. Só que, Raimundo, eu quero conversar, eu quero trocar informação. Pode me chamar, tá? Não tem essa não, tá bom? Eu quero ajudar da melhor forma possível todo mundo que está aqui, todo mundo que participa desses webinários. Beleza? Valeu, valeu, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi show hoje. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por todos estarem aqui. E Deus abençoe essa sexta-feira e aproveite o final de semana com a família de vocês. Um abraço e aguardo os contatos de vocês lá no LinkedIn, no WhatsApp. Fique com Deus e até mais.